Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Se vocês puderem deixar aquele like, vai ser de grande ajuda. Meus amigos, ontem eu acabei não trazendo vídeo porque eu enrolei no final da tarde. Eu fui chegar à noite em casa quase no horário do jogo do Corinthians, muito próximo do horário do jogo do Corinthians. Fui assistir o jogo do Corinthians. Terminou o jogo do Corinthians, eu tava quebradaço. Eu não tinha, mano, nem energia pra fazer o vídeo. E aí eu falei assim, não, amanhã a gente vai conversar sobre tudo isso no clássico vídeo na hora do almoço, tá? Então estou aqui justificando a minha ausência pra vocês, do porquê que ontem no pós-jogo eu acabei não conseguindo fazer vídeo. Bora lá, vamos conversar, vamos bater um papo, bastante coisa pra gente falar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. As máscaras, elas estão caindo. Vários áudios da reunião do conselho do Palmeiras, a reunião que deu toda aquela confusão que a gente comentou aqui, vários áudios saíram dessa reunião. E ali a gente pode conhecer as pessoas muito bem, né? É quando a câmera tá desligada que você conhece verdadeiramente quem são as pessoas. Porque nós falamos sobre a confusão que aconteceu ontem e saiu o áudio dessa confusão. E vocês querem saber? Eu estou do lado do conselheiro. Eu estou do lado do conselheiro. O conselheiro, ele não falou nada demais pra ela. Ele falou apenas verdades. Na verdade, quem deveria processar ela é o conselheiro. Porque ela basicamente chamou o cara de fracassado na vida pessoal dele. Sabe aquela Leila que vocês vê por aí falando bonito, né? Uma mulher calma, de conduta firme, que fica mostrando o outfit dela na televisão. Tudo isso daí acaba quando a câmera tá desligada. Quando a câmera tá desligada, ela é capaz de utilizar a argumentação da riqueza que ela tem em cima de outra pessoa ali, dizendo que a outra pessoa é uma fracassada. Isso porque a pessoa fez críticas pertinentes à gestão dela. Críticas pertinentes à gestão dela. Não adianta ela falar que vai entrar na justiça, porque na verdade, eu acho que quem tem que entrar na justiça contra ela é o cara. Eu vou mostrar o áudio aqui pra vocês, mas vamos pra vinheta e a gente já volta, bora lá. Meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte, tá? A Mega Sena acumulou de novo. Mega Sena está acumulada de novo. Além disso, você tem Mega Sena da Virada e muitos outros produtos, os clássicos produtos lá das lotéricas, você tem disponível agora a um clique aí de acesso. Na sua casa, no conforto da sua casa, não precisa enfrentar fila, é tudo automatizado, você não precisa organizar nada. Além disso, tem inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. A Mega Sena está acumulada em mais de 50 milhões e você pode aproveitar esta oportunidade no próximo concurso, clicando no link que está fixado abaixo ou no QR Code. Além disso, Mega Sena da Virada já está disponível, 850 milhões e muitos outros concursos também das lotéricas aí para você. Tudo com a tecnologia, a inteligência artificial ao seu favor, que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos, tá bom? Só clicar aí, vai abrir um chat, pede pro pessoal lá, ó, quero cupom de desconto lá do canal do Opina Porco, do Neto. Eles vão te passar aí e você pode utilizar para conhecer a plataforma da Tribo, beleza? Tribo da Sorte, galera, tamo junto, ajude aí quem ajuda a gente e nesse fim de ano, quem sabe aí, a sorte não sorri pra você. Tribo da Sorte, tamo junto. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o áudio. Vamos escutar juntos. Eu ia colocar aqui no microfone, mas não. Eu vou capturar aqui direto, assim eu consigo aumentar na hora da edição. E eu vou colocar o áudio aí pra vocês, dar uma olhada. Bora lá, vamos ver aqui juntos. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Vai pedir para votar SAF. Vota SAF. E aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Alcir.
boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão, gestão perdedora. Obrigado. Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde. 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 Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Não vou. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a 3ª vez, você veio aqui dar escândalo? Hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Apresento a vocês a presidente do Palmeiras. Depois de tantos anos, a gente realmente conheceu um pouquinho, tá? Não tá tudo aqui não. Isso aqui é só um trechinho. Isso aqui é só uma degustação. Mas não tá tudo aqui não. Ele falou é absolutamente toda a verdade. Só que infelizmente tem torcedores abeletes, leiletes, que vivem numa bolha. Que acreditam em fantasias, acreditam em conto de fadas. São utilizados como massa de manobra. Não me pergunte por quê, talvez falta de conhecimento, falta de estudar situações como essas aqui. Vê apenas aquilo que sai na primeira página. Não buscam mais informações sobre história, sobre bastidor. Desconhece a própria história do Palmeiras. E tem gente ainda defendendo essa postura da Leila, dizendo que ela foi correta nas palavras, que ele ofendeu. Ele não ofendeu ela. O que ele nos trouxe é uma visão do futuro. Teve outra parte também dessa reunião, onde a Leila fritou os jogadores e até o técnico. Porque na frente das câmeras, eu confio no nosso técnico. Só que na reunião do conselho, colocou ali, ó, encharcado no óleo, fritando. Olha só o que ela falou durante a reunião, tá? Ainda quando a coisa não tinha pegado. Tenho muito receio de ficar terceirizando responsabilidade. Quando você terceiriza, você cria uma zona de conforto para o treinador, para o atleta. Você tem que encarar a verdade de frente, e todos nós sabemos que a responsabilidade é nossa. Como eu posso ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar o jogo sem fazer gol? Eu não conheço. E o pior que nesse trecho aqui, ela tem razão. Nesse trecho aqui ela tem razão. Só que na frente da câmera é diferente. Esse é o problema. O problema é que o discurso dela na frente da câmera é um, por trás da câmera é outro. E se ela em nenhum momento reuniu os jogadores e comissão técnica e fez uma reunião sobre isso daqui, pega muito mal isso daqui ter vazado agora. Pega muito mal isso daqui ter vazado agora. Se ela já falou isso aqui com os jogadores, tá tudo em panos limpos. Do contrário, isso aqui pega muito mal. O jogador tá lá de férias e tal, técnico, dali a pouco vê lá. Pera aí, a Leila tá me fritando? Ué, o Abel Ferreira vai olhar assim e vai falar assim, ora, pois, a presidente Leila estará a me fritar? Estará a me fritar como se fosse um bolinho de bacalhau? Mas estamos no Natal e ela vai me fritar? E continua.
Vamos lá. Nós não perdemos a Libertadores por causa do elenco, não. Não foi por causa da arbitragem. Ah, Leila, tinha que ter sido expulso pela entrada do Fux. Ok, concordo. Mas não deram um chute a gol. Não é possível. Como que eu vou reclamar de arbitragem se eu não fiz a minha parte? Como pode, dentro da minha casa, no Allianz Parque, dentro da minha casa, ela intitula que o Allianz é a casa dela, eu não consegui vencer o Vitória? Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Meu sub-20 ganha do Vitória, tá? O meu sub-20. Não, Leila. Não é sua casa. Não é seu elenco. Não é o seu sub-20. É o sub-20 do Palmeiras. E o Palmeiras, ele é de todos. Embora você queira tirar ele da gente. E o pessoal tá dando combustível e corda pra você fazer isso. Como é que eu não ganhei aqui dentro da minha casa do Fluminense? Não foi incapacidade nossa? Claro que foi. Eu sei que a gratidão é uma virtude de poucas pessoas. Ah, que a Crefisa ganhou muito. Eu sei, eu olho o balanço da Crefisa, eu analiso o balanço da Crefisa, vocês podem ter certeza que a Crefisa com ou sem o Palmeiras seria grande da mesma forma. Aí aqui ela já começou, né? A misturar as coisas. Não sou mulher nascida para ser vice. Ano que vem nós vamos lutar porque eu não sou mulher que nasci para ser vice. Eu não sou mulher que nasceu para ser coadjuvante, eu nasci para ser protagonista no Palmeiras também. Esse discurso dela aqui, tirando as partes que ela toma o Palmeiras para ela, ele é um bom discurso. Colocou na mesa. Só que ele é falho, porque ele é tomado por um sentido de meu Palmeiras. E tudo o que o Corona Neto disse é a mais pura verdade. E você confirma isso nesse discurso seu aqui. Se você pegar as entrelinhas desse discurso seu, você confirma isso. Você sabe que ele falou verdade na sua cara. É isso que te irritou. O que te irritou é que ele falou verdade na sua cara. Porque geralmente o que é mentira não tende a irritar a gente. Às vezes a gente fica ali um pouquinho nervoso, dá uma indireta, pronto, acabou. Agora, quando é verdade, quando aperta ali na ferida, quando pisa no teu calo, irmão, aí o bicho pega. Vamos falar sobre os jogos? Vamos lá, sobre os jogos, tá? Vou começar com o jogo do PSG e do Flamengo. Mano, primeiro lugar, resenha aqui, direto e reto. Eu achei o jogo do PSG contra o Flamengo um jogo muito divertido, muito legal de assistir. Sendo sincero, o jogo em toda a sua trajetória, ele foi um jogo legal de assistir, ele foi um jogo interessante, ele foi um jogo com aspectos ali originais, com aspectos diferentes, momentos diferentes, um jogo que se apimentou várias vezes, ficava às vezes um pouquinho morno, depois apimentava de novo. Então foi um jogo de muitas características, E assim, meus amigos, não é fácil você enfrentar uma equipe como a do PSG. Eu considero que o PSG ele tem 3, 4 grandes virtudes. Essa equipe do PSG. E o Luiz Henrique, ele é parte disso. Claro que conta com um elenco também, que um dia antes, no prêmio da FIFA, tinha, sei lá, uns 3, 4 jogadores do PSG indicado ao The Best FIFA. Inclusive, um deles ganhou como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então, você tem ali 3, 4 características que tornam o PSG uma equipe muito, mas muito difícil, um grande desafio de você enfrentar. Primeira grande característica, é uma equipe que tem um sistema defensivo que ele funciona rápido. Ele sobe e desce de uma forma espetacularmente rápida. Uma porque tem uma média de idade muito baixa. Você tem apenas um ou outro jogador ali que chega aos 30 anos. O resto é tudo jogadores mais jovens. Então é uma equipe que consegue trabalhar a amplitude de campo de maneira muito efetiva. E outra que é uma equipe que costuma povoar o sistema defensivo com muitos jogadores. Quando o Flamengo ia atacar, mano, parecia que, sei lá, tinha 12. Não era nem 11, né? Parecia que tinha 12 jogadores do PSG dentro da área. Então aquilo dali, mano, é uma capacidade defensiva absurda. E a retomada deles também, de contra-ataque e de retorno, é muito rápido. Por quê? Porque é um time que ele fecha o espaço. Eles sabem fechar o espaço muito bem dentro de uma marcação.
E essa é outra característica que torna o PSG uma equipe tão assim extraordinária. Ele fecha o espaço da marcação e ele consegue também trabalhar o sistema, a articulação tática num espaço muito reduzido. Às vezes você tem um jogador dominando a bola, o outro passa por ele e ele entrega a bola pro cara. Quando você vê que tem uma marcação mais justa e ele não tem espaços de saída. Se você observar, o PSG ele faz muito isso. O Vitinha, ele fica atrás, ali próximo ali do meio campo, quando as linhas do PSG sobem. Por que ele faz isso? Porque a partir dali ele distribui o jogo, ele aumenta a visão periférica dele do campo e ele consegue distribuir melhor aonde existe talvez espaços mais proeminentes na equipe adversária. Então são características ali que misturam jogadores habilidosos com uma equipe que trabalha em espaço muito reduzido. Então eles conseguem fazer todo essa articulação, essa estratégia, essa movimentação, essa dinâmica que dificulta o jogo. E ontem eu acredito que o Flamengo sofreu um pouco nos primeiros minutos, acho que os primeiros 15, 20 minutos o Flamengo sofreu bem. Teve aquele desastre de jogada lá, foi o recuo de bola ali do Arrascaeta. O Rossi se embananou tudo. Sorte dos caras lá que a bola saiu. Porque senão já era 1 a 0 pro PSG ali. E aí poderia ter um retrato diferente da partida. Poderia ficar mais complicado, né? O Rossi estava muito nervoso nos minutos iniciais da partida, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Flamengo não foi um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo onde o Flamengo tentava entender o que o PSG fazia. O PSG tinha ali o domínio de bola, tinha o domínio do meio campo. O Flamengo tentava dobrar marcação sobre alguns jogadores e isso liberava espaço de outros lados. O PSG conseguia ser uma equipe mais articuladora, mas o Flamengo conseguiu se segurar. Depois ali dos 30 minutos pra frente, o Flamengo começou também a tirar um pouco do domínio de bola. Então começou a ficar um pouco mais com a bola no pé, tentar articular alguma coisa com a bola no pé e fazer com que o jogo ficasse fora da grande área, fora do campo defensivo do Flamengo. Mas no segundo tempo foi que realmente eu achei que o Flamengo melhorou muito. O Flamengo melhorou muito, teve mais oportunidades, organizou melhor. Então assim, foi aquilo que eu falei ontem no vídeo pela manhã, que o Flamengo ele ia ter que tentar entender a temperatura do jogo. Não podia ser, por exemplo, igual foi contra o Bayern. Vamos jogar a linha lá no talo e tentar ditar o ritmo desde o começo. Porque isso poderia tornar o jogo uma goleada. Não. O Flamengo entendeu que era necessário o recuo, entendeu que era necessário sentir a temperatura ali do jogo para você ver o que poderia fazer. Às vezes depender de uma ou outra bola espirrada ali num contra-ataque, como aconteceu no segundo tempo. No final do segundo tempo, o Flamengo teve muitas oportunidades mesmo. O gol do PSG, ele vem em um erro de marcação. O Alexandro, ele tá marcando, eu não lembro quem que ele tava marcando naquele momento, e ele deixa o espaço pelo lado esquerdo livre. Então o PSG, ele desce por aquele lado para iniciar sua jogada, e aí você tem também o Rossi dando um tapinha na bola e entregando basicamente no pé do jogador do PSG pro primeiro gol. Algumas pessoas falam que se o Rossi não tivesse tocado na bola, ela teria ido para fora. Pode até ser. Mas jogando contra uma equipe daquela, é compreensível o goleiro tentar fazer alguma coisa. Porém, o Rossi ele espalma basicamente no pé do jogador do PSG, né? O Flamengo se recompôs bem, o Flamengo começou a responder, o Flamengo equilibrou o jogo, melhorou, foi atrás, e aí numa passada ali do Arrascaeta dentro da área, o Arrascaeta com muita experiência, velhaco, ele atrasa um pouco a passada, ele vê o Marquinhos vindo de maneira mais intensa para tentar roubar a bola e ele atrasa um pouco a passada, né? Ele atrasa um pouco a passada e é aquele negócio, ele esperou o contato veio. E aí pênalti pro Flamengo, acho que foi um pênalti bem marcado, na minha opinião foi pênalti mesmo. E você tem a cobrança do Jorginho, que nem preciso dizer nada, o cara sabe cobrar muito bem, o goleiro pula primeiro, o Jorginho escolhe ali onde bater, chuta, não precisa nem chutar muito forte, uma cobrança com muita segurança, empatando o jogo. E a partir daí, mano, eu acho que a partida ficou meio equiparado.
depois desse gol, porque até o PSG sentiu também o gol. O PSG sentiu o gol, o Flamengo começa a impor um pouco mais o seu ritmo. Aí o PSG vai lá, rouba de novo um pouquinho o protagonismo e tenta dar um apavoro no Flamengo. E no final do segundo tempo você tem o apavoro do Flamengo em cima do PSG. Termina o jogo, prorrogação. As substituições que o Felipe Luiz fez ao longo do segundo tempo, elas melhoraram a equipe. E o PSG teve muitas chances, deu um sufoco ali no Flamengo, no finalzinho da prorrogação. O que é natural, o que é de se esperar. Afinal, os caras colocou até o jogador que era a maior dúvida, que foi o Dembélé, para tentar fazer alguma coisa. Mesmo assim, não conseguiram. Terminou 1-1 e foi para pênalti. Então, assim, mano, eu acho que o Flamengo foi uma equipe... com força de vontade. Com força de vontade. Até que deu um apagão nos jogadores do Flamengo, né? Jogadores que costumam cobrar tão bem... simplesmente parece que esqueceram o caminho, o rumo do gol. E o goleiro do PSG defendeu 4 cobranças. O que foi motivo até de desconfiança do Felipe Luiz, que na coletiva, ó, ele falou o seguinte, ó: os pênaltis, os goleiros, analistas e treinadores estudam e passam a informação. Provavelmente o goleiro do PSG deve ter estudado muito bem. De ele esperar o pênalti do Pedro, de ficar no meio, no pênalti do Léo, parece que ele viu o nosso treino ontem. Foi isso que o Felipe Luiz falou na coletiva. Que a sensação, né, que o cara parece que tinha visto o treino. E esse goleiro, ele nunca tinha pegado um pênalti até então. Porque ele é o goleiro reserva do PSG, né? Mas ele nunca tinha pegado um pênalti até então, na sua carreira, tá? Na sua carreira inteira. E ontem ele pegou 4 pênaltis. Coincidentemente, o lugar que foi feito a competição foi no lugar ali que é nação dos donos do PSG. Então, meus amigos, eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Eu não estou acusando nada aqui. Só estou falando que a observação do Felipe Luiz, ela é muito pertinente. Mas vamos lá. As cobranças foram muito ruins também. Vocês concordam comigo, né? Que as cobranças foram muito ruins. E lembrar também que o presidente da Conmebol, ele criticou o formato do Intercontinental. Considero, por um lado, que o caminho do Flamengo, do campeão da Libertadores, para chegar à final é muito mais longa. E diria até injusto. Dito isso, o Flamengo fez uma grande campanha em um prazo curto e tem tudo para acreditar que amanhã pode ter mais uma taça. Isso ele falou antes do jogo, um dia antes do jogo. Ó, de fato, a gente nunca esteve de acordo com as mudanças no campeonato. Sobre a questão do europeu ficar esperando, os brasileiros ficam duelando ali 2 jogos antes. Achamos que a história está, de alguma maneira, a favor da América do Sul. Mas são coisas que acontecem, a gente tem que arrumar dentro da FIFA e estamos trabalhando para isso. Então o presidente Alejandro Domingues disse, inclusive, que eles estão trabalhando para resolver essa situação. Porque realmente, pessoal, é muito injusto. Sabe quem que ganhou o troféu de melhor jogador do Intercontinental? O Vitinha, do PSG. Cara, como que o jogador, ele ganha o troféu de melhor jogador da Copa Intercontinental jogando um jogo só? Tudo bem ele jogar assim como o melhor jogador da partida, o Player of the Match, beleza? Mas agora melhor jogador da Copa Intercontinental jogando um jogo só? Pô, meus amigos, esse torneio é feito muito pra eles, né? E todo brasileiro vai passar por isso a partir de agora. Vamos lá. Depois tivemos mais um jogo. Nossa, tomei tempo, né? Falando do jogo do PSG e Flamengo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Vasco e Corinthians, que deu empate, hein? Vasco foi muito bem no primeiro tempo, jogou muito bem. Eu achei o Corinthians sempre tentava impor um ritmo mais físico no jogo. Só que o Corinthians não conseguiu impor esse ritmo, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou, mas também não criou grandes chances não. Eu acho que no todo ali o Vasco foi melhor. Foi mais efetivo, foi uma equipe mais
sabe, estratégica, mais taticamente bem construída. O Vasco foi muito melhor que o Corinthians. Inclusive merecia ter saído com um golzinho pelo menos. Mas o Vasco sai com um empate valioso dentro da Neoquímica Arena. E agora nós temos a final no domingo, que vai ser no Maracanã. Então, meus amigos, eu acredito que o Vasco, ele tem vários ingredientes a favor para chegar no Maracanã e fazer a boa. E tirar o título aí do Corinthians. Então o Vasco jogou muito melhor. Estranhei a postura do Corinthians. Uma postura muito apática. Sabe? Uma postura muito... vamos jogar por uma bola. Só que na verdade quem quase fez gols ali foi o Vasco. O Corinthians teve uma ou outra oportunidade, claro. Isso teve. Mas pouquíssimo efetivo. O Vasco jogou muito, mas muito melhor. Eu creio que se o Vasco for com a mesma postura no Maracanã, vai dar bom. Beleza? Então terminou um empate de 0-0 aí no primeiro jogo pela Copa do Brasil. Domingo tem o resultado. É isso aí então, meus queridos. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.